Olá, sexto ano. Aqui é o professor Givanildo novamente. Na aula de hoje, nós vamos falar da adição e subtração com frações. No estudo das frações, nós aprendemos como elas se identificam, né? Como você identifica uma fração, como a nomenclatura das frações, como se lê uma fração, correto? Nós aprendemos as frações equivalentes, aprendemos a simplificação de frações e agora nós vamos aprender as operações com frações. Na aula de hoje, a adição e a subtração com frações. Para você somar ou subtrair frações, existem dois casos que devemos dar atenção. O primeiro caso é quando eu vou somar frações com denominadores iguais. Veja os exemplos. Aqui eu tenho a fração 3 dozeavos mais 4 dozeavos. Elas têm o mesmo denominador, certo? Para você somar frações de mesmo denominador, o que você vai fazer? Basta você repetir o denominador e somar o numerador. Basta somar. 3 mais 4 dá 7. A resposta, então, é 7 dozeavos, tá certo? Qual o significado? Olha, se eu divido uma pizza em 12 pedaços e a outra pizza em 12 pedaços, os pedaços vão ter o mesmo tamanho, não vão? Se eu tomar 3 desses pedaços mais 4 desses pedaços, vou ter um total de 7 pedaços de 12, do tamanho 12, tá certo? Então, esse é o significado. Mesma coisa para a subtração. Quando você vai subtrair frações, você vai observar o denominador. Se eles forem iguais, você vai repetir o denominador e efetuar o numerador. Aqui eu tenho 12 pedaços. Eu vou tirar 7 pedaços, vou ficar com 5 pedaços, como se fosse, no caso, 5 pedaços de 12, certo? Então, 5 dozeavos. Então, dessa forma, você vai fazer quando são denominadores iguais. Basta repetir o denominador. Denominador você não efetua, ele só repete. E o numerador só que você vai efetuar, tá certo? E agora o caso quando as frações têm denominadores diferentes. Olha esse exemplo. Esse exemplo aqui envolve subtração e adição. Olha, 5 sextos menos 1 quarto mais 2 nonos. Eu estou aqui fazendo uma operação com frações com denominadores diferentes. Essas frações com denominadores diferentes, elas representam pedaços como se fossem pizzas. Vamos exemplificar com a pizza para ficar fácil o entendimento. Olha, se eu divido uma pizza em 6 pedaços e outra pizza em 4 pedaços, os pedaços vão ser de tamanhos diferentes, não vão? Se eu partir em 6 pedaços, vão ser pedaços menores do que se eu partir em 9 pedaços. E se eu partir uma pizza em 9 partes, os pedaços vão ser menores, diferentes das outras partes, tá correto? Então, olhando dessa forma, aqui eu vou ter pedaços ou partes de tamanhos diferentes. Então, para você operar com tamanhos diferentes, não tem como. Para isso, a matemática, você usa um artifício que vai fazer com que, chamado reduzir essas frações ao mesmo denominador. Reduzir essas frações ao mesmo denominador, eu vou obter frações equivalentes a cada uma dessas que tem o mesmo denominador. Vamos para o passo a passo. O primeiro passo para obter o denominador comum dessas frações seria você calcular o MMC, ou o mínimo múltiplo comum, dos denominadores de 6, 4 e 9, correto? Para achar o MMC desses três números, nós vamos fazer aqui do lado, um cálculo auxiliar. Nós já aprendemos isso, né? Olha, começa por 2, 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2, 9 não divide por 2, repete o 9. Agora eu vou ver, ainda tem número que divide por 2? Tem, o 2, então vou dividir por 2 novamente. O 3 não divide, repete, 2 dividido por 2 dá 1, 9 não divide, repete. Ainda tem número que divide por 2? Não. Então, vou tentar por 3 agora. Por 3 tem. 3 dividido por 3 dá 1. 1 não divide, repete. 9 dividido por 3 dá 3. Ainda dá por 3. Vou continuar por 3. 1 não divide, repete. Repete. E 3 dividido por 3 dá 1. Termina quando os quocientes todos aqui vão ser 1, né? Agora é só multiplicar o que sobrou aqui, ó, que nós obtivemos, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3,
36. Então, o MMC de 6, 4 e 9 é 36. O que eu vou fazer agora? Eu vou, então, escrever as 3 novas frações que vão ter o denominador 36. Por quê? O 36 é múltiplo de 6, é múltiplo de 4 e múltiplo de 9, como nós vimos aqui. Feito isso, eu estou escrevendo novas frações com um denominador comum, denominador igual. Nesse caso, agora eu vou ter que obter o numerador que seja, para essa fração, que seja equivalente à fração de cima. Para você obter essa fração, você vai fazer o seguinte cálculo. Você vai pegar o 36, dividir pelo de baixo, o resultado multiplicar pelo de cima e escrever aqui, ó. Vai ser assim, ó. 36 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 5, 30. E coloca o resultado aqui. Mesma coisa aqui, ó. 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 1, 9. 36 dividido por 9 dá 4. 4 vezes 2, 8. Ok? Agora sim, as frações. Essas frações são todas equivalentes às de cima. São frações que representam a mesma quantidade das de cima. Porém, estão todas na forma de denominadores iguais. Para efetuar, nós já sabemos, repete o denominador, né? E efetua o numerador. 36 menos 9 dá... Aliás, 30 menos 9 dá 21. 21 mais 8 dá 29. Pronto, a resposta é 29,36. Correto? Então, assim é que você faz a operação com fração. Tá bom? Primeiro passo, tira o MMC. Achei o MMC. Fez o MMC, escreve as novas frações, colocando o valor que eu encontrei aqui de baixo. Para obter o numerador, você vai pegar esse número, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Pega o número, divide no de baixo, multiplica no de cima. Pega o número, divide no de baixo, multiplica no de cima. Obteve as frações equivalentes, agora é só efetuar. Tá certo? Agora você tenta fazer as atividades. Se for necessário, você reveja o vídeo, como foi o passo a passo para você conseguir fazer aí as atividades propostas. Tá certo? Mas nós vamos continuar falando agora das frações, sobre a comparação de frações. Comparar frações é você saber identificar se uma fração é maior, menor ou igual a uma outra fração, tá certo? Então aqui tem os sinais, esse aqui é o sinal de maior que, esse sinal é o de menor que, e esse sinal aqui é de igual a. Trouxe aqui alguns exemplos para você entender como você faz a comparação de frações. Letra A, eu quero saber se 3 sétimos é maior ou menor do que 9 sétimos. Esse símbolo aqui, ele vai obedecer à primeira fração, tá certo? Tanto esse quanto esse aqui, olha. O símbolo que você vai colocar aqui vai obedecer à primeira fração, porque você vai dizer se a primeira fração é maior, menor ou igual à segunda fração, tá bom? Então, quem manda aqui é a primeira fração. Para comparar frações de mesmo denominador, vamos pensar em pizza novamente, olha. Se eu dividir uma pizza em 7 pedaços, e aqui também é outra pizza dividida em 7 pedaços, os pedaços são de mesmo tamanho, certo? Então, quer dizer que se eu tomar 3 pedaços aqui, eu vou ter menos quantidade do que se eu tomar 9 pedaços aqui, porque os pedaços, esse 7 está dizendo que eles têm o mesmo tamanho. Se eles têm o mesmo tamanho, 3 pedaços é menor do que 9 pedaços, correto? Então, 3 sétimos, eu vou usar o sinal de menor, porque essa fração 3 sétimos é menor do que a fração 9 sétimos, tá certo? Agora, olhe na letra B. Na letra B, eu tenho frações com denominadores diferentes. Vamos lá, ó. Se eu dividir uma pizza em 6 pedaços e dividir outra pizza em 8 pedaços, os pedaços aqui vão ser menores do que o de cá, não vão? Se os pedaços aqui vão ser menores do que de cá, aqui eu vou estar dizendo que eu vou tomar um pedaço desse e aqui eu vou tomar um pedaço desse. Então, se esse pedaço é maior do que de cá, então um pedaço de cá é maior do que um pedaço de cá, tá certo? Então, 1/6 é maior que 1/8, tá certo? E por último aqui, ó, 4/3 e 1/2. Se eu dividir uma pizza em 3 pedaços e outra pizza em 2 pedaços, esses pedaços aqui vão ser maiores, correto? Porém, presta atenção. Se eu pegar 4 pedaços desse aqui, eu estou pegando a pizza inteira,
porque aqui são 3 pedaços. Vou pegar uma pizza inteira e vou pegar, se precisar de uma outra pizza, dividir em 3 partes, vou pegar mais um pedaço. Por quê? Porque eu estou pegando mais quantidade do que eu tenho. Então, eu precisaria de 2 pizzas, dividir em 3 partes e para tomar 4 pedaços. Então, 4 pedaços de 3 é mais do que uma pizza, tá certo? Agora aqui, um pedaço de 2 é meia pizza. Significa então que 4/3 é maior que 1/2, tá certo? Agora tentem fazer as atividades. Se necessário, revejam os vídeos ou qualquer dúvida pode entrar em contato. Bons estudos para vocês, até mais.